já temos diversas formas de nos comunicar. A gente conversou um pouquinho sobre Libras, a gente conversou sobre WhatsApp, não é? Os meios digitais hoje em dia. E diversas outras formas que existem. Para nós, Deus, que é eterno, que não há finitude nele, tem ainda muito mais formas de se comunicar. E aí o texto, uma das formas que Deus tem para falar conosco é a palavra dele, é a Bíblia. E o texto que a gente conversou, foram vários, mas o inicial que a gente conversou um pouquinho sobre a fala do Eliú, o mal falado Eliú, lá no livro de Jó, foi o capítulo 33, em que ele questiona Jó, por que você se queixa a ele de que ele não responde às palavras dos homens? Por que você, Jó, se queixa a Deus dele não estar respondendo às palavras dos homens? E no versículo 14 vem uma frase arrebatadora para mim. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que nós não percebamos. Deus fala, né? Deus vai falar. Deus fala, é presente, é agora. Deus está falando. Ora de um jeito, ora de outro. Embora a gente não perceba. E aí, conversando um pouquinho sobre essas formas de ouvir a Deus, que a gente vai continuar hoje, porque hoje eu vou trazer uma outra forma que Deus usa para falar, que eu entendo como Deus usando para falar, pelo menos comigo. Não sei se Ele vai falar com vocês hoje, eu espero que sim, mas é o que Deus tem falado comigo. E eu vou ler para vocês, vai estar projetado também, mas eu vou ler para vocês alguns textos curtos, tirados de textos maiores, alguns trechos de alguns relatos de desabafos, certo? E daqui a pouco eu vou contar para vocês de onde são esses textos. O primeiro que eu quero ler com vocês aqui, o trecho que eu vou ler, ele começa assim: tarde demais, chegou a minha hora. Eu sinto arrepios em minha espinha. Meu corpo está doendo todo o tempo. Adeus a todos. Eu tenho que ir. Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes, eu desejo nunca ter nascido. Eu sou só um pobre garoto e ninguém me ama. Ele é só um pobre garoto de uma família pobre. Poupe sua vida dessa monstruosidade. Bismillah. Bismillah. O que é Bismillah? Faz parte do texto. E o Bismillah é uma palavra, uma expressão árabe, da língua árabe, que significa em nome de Deus. O clemente, o misericordioso. Então, nesse desabafo, o autor desse desabafo, ele está morrendo. Ele está de cara com a morte. E essa é a fala dele, que ele declarou publicamente. Que a gente repete e repete e repete sem nem perceber, pelo menos alguns. E num outro momento, eu não coloquei aqui, mas num outro trechinho, ele diz: Galileu, Galileu. Ele solta, assim como o Bismillah aparece solto ali, o Galileu também está solto. Eu não fui atrás de estudar realmente o Galileu, também não encontrei no pouco estudo que eu fiz sobre esse trecho, se o Galileu que ele está chamando é Jesus. Mas eu fiquei imaginando que a possibilidade de ser Jesus, o Galileu, era grande. Porque se ele está clamando em nome de Deus, usando uma palavra em árabe, mas para chamar a Deus, ele também pode, ele tem conhecimento de que existe um Deus, e ele então está ali clamando
talvez pelo Filho de Deus também. Daqui a pouco a gente vai ler um outro, mas antes disso eu queria citar para vocês alguns trechos da Bíblia, bem rapidinho, só citar mesmo. Porque a gente não presta atenção às vezes. Não sei se algum de vocês já reconheceu de onde é esse trecho que a gente leu, de que texto é esse, mas é um texto, não vou dizer de todos, mas conhecido de muitos. A questão é que a gente não está prestando atenção, a gente conversou isso semana passada um pouco, a gente não está prestando atenção. Então, Jesus fala isso para Marta em Lucas 10, né? A gente falou isso também semana passada. Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas só uma interessa, Maria se preocupou com a que interessa. Então Jesus falou, você está preocupado com muitas coisas. Lá em Tiago 4, a palavra de Deus diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então a gente está muito preocupado com muitas coisas, a gente pede e não recebe porque está pedindo mal. Jeremias 29, a gente também leu semana passada. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Me acharão, é uma promessa. Mas quando me buscarem de todo o coração. Salmo 119, Deus diz assim para a gente, aliás, o salmista ora pedindo a Deus, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Então, a gente está muito preocupado. Talvez a gente não esteja buscando de todo o coração. A gente pede e não recebe porque pede mal. O texto ainda continua, né? Para os seus próprios desejos, para as suas próprias vontades. Então, o outro texto, o salmista reconhece e fala, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tem muita coisa inútil na nossa vida. Na minha vida tem. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. E aí a gente tem o outro texto, o último que eu vou citar agora, que Jesus falou, que semana passada a gente também leu, Mateus 11, que Jesus diz, venham a mim os que estão cansados, vocês que estão preocupados, que estão vendo tanta coisa inútil, estão se deixando levar, venham a mim. Ele diz isso, venham, cansados e sobrecarregados, que eu darei descanso, eu vou fazer isso, mas venha. Então, a questão, gente, não é realmente que Deus não está falando. A questão é que o nosso foco para ouvir a Deus está errado. Ele está errado. Jesus, o foco dele era na oração. A gente tem vários relatos de Jesus se retirando para orar. E ele também estava focado no relacionamento com as pessoas. Ele não estava cuidando da vida dele. Ele estava cuidando da vida dos outros. Mas não cuidar da vida dos outros no sentido de fazer fofoca. Cuidar da vida dos outros no sentido de cuidar. De cuidar. Você está com dificuldade? Deixa eu te ajudar. E Jesus ouvia o problema das pessoas. E Jesus agia. Esse mesmo Jesus está falando, venham a mim, eu vou dar descanso. Ele dá o exemplo. Ele busca a Deus e ele se relaciona com as pessoas ouvindo e agindo. O foco da vida de Jesus estava em Deus e no próximo. O foco da nossa vida está em Deus? No próximo? Em mim mesmo, nos meus problemas, na minha situação difícil, que aí eu fico ali enrolado com a minha situação difícil, buscando a resposta de Deus para aquilo, a solução pronta de Deus para aquilo, e me fecho e não me relaciono, não vejo a dor do outro, porque minha dor é o que me importa. Não permito que o outro veja a minha dor e me ajude também. Como tem sido o nosso foco? É uma pergunta. Vocês não precisam responder em voz alta. Mas é a pergunta que Deus tem feito para mim. Onde está o foco?
Vamos voltar nos textos? Vou ler mais um trechinho agora. Em minha defesa, o que há para falar? Nós destruímos o amor. É o nosso jeito. Nós nunca escutamos o suficiente. Nunca encaramos a verdade. Então, como uma canção passageira, o amor está aqui e depois se vai. E mais uma vez. Ó, me ajude, Deus. Por favor, me ajude. Esse é o finalzinho mesmo do texto. Ele termina o texto com essa súplica. Outro texto. Como eu posso continuar? Como posso continuar nesse caminho? Quando todo o sal é tirado do mar, eu fico destronado. Estou nu e sangrando. Mas quando você aponta o seu dedo tão selvagemente, existe alguém para acreditar em mim? Para ouvir o meu apelo e cuidar de mim? Precioso Senhor, escute meu apelo e cuide de mim. Vocês perceberam que os 3 textos que eu li são um pedido de socorro? E os 3 textos fazem referência a Deus. Não é uma canção cristã, evangélica. Não é um louvor, um hino de louvor a Deus. Mas é um texto de músicas famosas do mesmo cantor. Desses 3 textos que eu li, 2 são da autoria dele, inclusive. O terceiro, o segundo que eu li, ele não é de autoria dele. Mas quando eu li o texto todo, é a vida dele que está falando ali. Então, provavelmente é uma pessoa que o conhecia, escreveu sobre ele, e ele cantou porque ele se viu naquele texto. Quem é o autor desses textos? É Freddie Mercury. Vocalista, pianista, guitarrista, baixista, do Queen. A banda que fez muito sucesso entre os 70 e 90, as décadas 70 e 90. Freddie Mercury, um africano, natural da Tanzânia, uma cidade chamada Zanzibar, que fez opções na vida dele e sofria as consequências das opções que ele fez. E sofria. E sofria. E sofria. E quando eu ouço, porque eu gosto muito das músicas dele, e quando eu ouço essas músicas, eu me questiono. Quem estava respondendo a ele quando ele estava perguntando? Eu não sei se tinha alguém ou não respondendo a ele, mas ele estava suplicando. A súplica dele era real, era sincera. A dor dele, a angústia, era real. E ele está falando, Deus, fala comigo, me ajuda. Oh, help me, God. Please, help me. Ele fala na música In My Defense. Eu, particularmente, amo aquela música que o Eugênio vai me ajudar aqui de novo. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Isso aí. Eu sempre achei essa música o máximo. Eu cresci cantando e brincando com a minha irmã, porque tem muitas vozes, e a gente fazia as misturas das vozes. Eu amava o clipe, eu acho fantástico, eu acho assim de uma produção artística maravilhosa. Eu gosto demais, gosto demais. E aí, um dia a gente estava na casa de um amigo nosso, aí a gente estava passeando, estava viajando, ele não mora aqui, e a gente estava no carro dele, passeando, e aí foi tocar essa música e ele falou, né, nossa, essa é a música que ele escreve pedindo socorro, né? E ele conta ali a vida dele.
Eu falo, sério? Ele falou, você nunca prestou atenção na letra? Não, nunca prestei. Gente, se você tiver curiosidade depois, coloca lá no Google e lê a letra dessa música. Essa que bota o Bismillah, do Galileu. Mamãe, I don't wanna die. Eu não quero morrer. O cara está numa dor, num sofrimento. E minha pergunta é, uma pergunta sem resposta. Tinha alguém chamado, seguidor de Cristo, trazendo para ele o conforto e a paz que excede todo o entendimento? Será que tinha? Porque quando ele fala na música How Can I Go On, mas quando você aponta o seu dedo tão selvagemente, eu me vejo sendo a pessoa que aponta o dedo selvagemente, muitas vezes. Existe alguém para cuidar de mim? Para ouvir meu apelo? Para acreditar em mim? O Fred Mercury já morreu. E foi uma comoção quando ele morreu, por ele ser artista, por tudo que ele representava na geração. E, infelizmente, na época, o que a gente mais fez como cristãos foi falar, tá vendo? É isso mesmo, sofreu as consequências das escolhas que ele fez. Tá vendo aí, ó, isso que tá, tem uma vida de pecado. E aí o dedo se volta comigo. Porque a vida de pecado eu estou tendo quando eu estou apontando para o pecado do outro. E eu passo a estar fazendo igual, porque eu também estou pecando, quando eu estou julgando. Ao invés de fazer o que Jesus falou, o que Jesus fez e nos mostrou. O foco é em Deus e no relacionamento. Não, mas a minha dor já é grande o suficiente. Ela é grande, gente, e ela vai ficando maior e maior e maior, porque a gente fica olhando para ela e alimentando. Quando a gente consegue olhar a dor do outro, a gente fala, nossa, está doendo. Mas a dor do outro também é. E aí a dor nossa parece que não é mais tão forte. E, na verdade, quando a gente olha a dor do outro, tem o outro que olha para a nossa dor. O que é que Deus está falando para a gente? O que é que Deus estava falando para mim? E essa semana veio um cântico na minha cabeça. Todas as manhãs eu acordei com esse cântico. Um cântico antigo. E como eu estou muito emotiva, eu não vou nem tentar cantar. Não vai dar certo. Mas eu vou ler o texto, porque eu entendi que era o que Deus estava me respondendo. O que é que Ele está querendo? Onde está a resposta? A resposta de Deus para as nossas dores, para essa dor do Fred Mercury lá atrás e para tantos e tantos Freds de hoje. Está em 1 João 4. Isso um dos textos, entre tantos outros textos da Bíblia. Essa semana Deus me mostrou esse trecho. 1 João 4, os versículos de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. O amor é manifesto, o amor não é sentido. Deus não sentiu o amor por nós, Ele manifestou o amor por nós. Quem não ama não conhece a Deus. Você quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus? Aprenda a amar. E amar manifestando amor, porque o amor é manifesto por Deus. E como foi que Ele manifestou? Enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como entrega, como sacrifício pelos nossos pecados. Amados,
Visto que Deus assim nos amou, assim nos amou. De que forma? Entregando o Filho dele para morrer por nós. Nós também devemos amar-nos uns aos outros. Assim. Não é um amor que a gente acha que é, não é um amor que a gente vê, aquele amor romantizado, bonito, sabe? Da novela, do filme. Não. É um amor sacrificial. Deus entregou o seu Filho. É o amor da dor. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Essa é a resposta para o Fred Mercury. E para os Freds de hoje. E para as Marias. E para a dor de hoje. A resposta é o amor de Deus, que se estiver em nós, é bem interessante porque ele coloca muito essa condição. 1 João é muito uma condicional. Se o amor de Deus estiver em nós, ele vai ser manifesto. E se ele for manifesto, a dor, a súplica, a angústia vai ser respondida. A dor daquela pessoa que trabalha do teu lado, que é mal com você. Aquela pessoa, o vizinho que irrita, que atrapalha. Se o amor de Deus estiver em nós, ele vai ser manifesto através de nós. E a dor daquela pessoa vai ser respondida através da manifestação de Deus. Através dessa manifestação que vai acontecer por nós. Mas a gente está muito preocupado com muitas coisas, assim como Marta, né? Nós estamos muito preocupados. Eu estou muito preocupado com muitas coisas. Eu estou desviando meu olhar para as coisas inúteis. Você está desviando seu olhar para coisas inúteis? Eu tenho questionado Deus com esse texto. Deus, faz 2 anos que eu falo, Deus, o que é inútil na minha vida? Porque a minha vida não pode ser inútil. Porque se a minha vida for inútil, eu não vou estar honrando o sacrifício de Jesus pela minha vida. Agora que você já sabe que são canções de Fred Mercury, vamos ler mais uma. Somebody to Love. Alguém para amar. Música gostosa, um ritmo gostoso de acompanhar. Eu gosto, pelo menos. E olha a letra da música. Alguém para amar. Por que o amor é uma palavra tão fora de moda? E o amor te desafia a se importar com as pessoas na beira da noite. O amor nos desafia a mudar o nosso modo de nos preocupar com nós mesmos. Poxa, será que ele lia a Bíblia? Será que ele sabia que Marta estava se preocupando com muitas coisas? O amor nos desafia a mudar nosso modo de nos preocupar com nós mesmos. Essa é a nossa última dança. Isto somos nós mesmos. Sob pressão. Eu falei do Somebody to Love, é o alguém para amar. Essa segunda música, vocês me perdoem, eu não cheguei a explicar. Esse segundo trecho é da música Under Pressure. Porque ele fala que nós vivemos sob pressão o tempo todo. Gente, essa música eu não sei de quando é a letra, mas entre 70 e 90. As pessoas estavam vivendo sob pressão. Vocês imaginam o que é viver sob pressão? Devia ser difícil, não é? Estar preocupado com muitas coisas. E o amor está fora de moda. Como que deveria ser aquela época? Under pressure. Viver sob pressão. Consegue imaginar? Porque eu não consigo imaginar. Eu vivo under pressure. Mas essa não é a vida que Deus quer para a gente. Viver sob pressão. Viver como se o amor estivesse fora de moda. Nós estamos buscando as nossas respostas para os nossos problemas, para as nossas dores. E quais são as respostas que Deus está dando?
Eu citei para vocês o filme A Chegada. Não é só ele, o Interestelar também. Para mim, os dois se juntam perfeitamente. Quando eles mostram que existe uma outra dimensão, uma outra possibilidade. E o meu questionamento, quando eu vejo esse filme, ou até o meu entendimento foi assim: Senhor, obrigada, porque eu consegui entender um pouquinho que o Senhor não está nas nossas 3, 4, 5 dimensões, seja quantas a gente inventar, porque Deus não tem dimensão. Deus não tem limite, Ele não tem dimensão para falar conosco, para nos usar para responder aos outros. Qual é a dimensão que Deus está querendo te usar? Que Deus está querendo me usar? Quem tem sido a resposta para as perguntas dos Freds de hoje? Quem? Eu vou ler para vocês um outro texto, já está terminando. Ele diz assim, ó. Ai, não é, é aqui, perdão. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Sabe de onde é que eu extraí esse texto? É da versão A Mensagem. Pois é, de novo, semana passada eu fiz isso várias vezes, hoje foi só nessa. A versão A Mensagem, gente, do texto, que é só o nome da nossa igreja. É a nossa identidade. É a missão 5,16. É o texto de Mateus 5. Eu li do 14 ao 16 na versão A Mensagem. Está bem estranho, está diferente, é porque está muito direto, né? Está muito claro, está forte. Então vamos ler na nossa versão mais comum, que aí não dói tanto, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E aí o nosso texto, 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que é que Deus está falando para mim? Para de me perguntar e responde você. Age. Para de me perguntar e age. Age. A primeira música que a gente cantou hoje. A perfeição do Espírito Santo agindo no nosso meio. Eu não conversei com ninguém do louvor. Eu não falei o que é que Deus estava falando no meu coração. E a música dizia, onde estão os filhos de Deus? Onde estão os que se manifestarão como Jesus? Jesus orava, buscava a Deus com intensidade. E Jesus agia. Ele estava com as pessoas, ouvindo e respondendo. Jesus está falando o seguinte. Jesus falou semana passada para a gente. Venha a mim. Venha a mim.
Mas não fica aqui parado, você vem e vai. Vem e vai. Tem uma música, vocês sabem que eu e Saulo gostamos muito do grupo Palavra Antiga, que eles dizem uma frase assim: você diz que me adora, mas não estende a sua mão. Deus está usando várias e várias formas para falar ao meu coração. E eu creio que não é só para o meu coração. Eu creio que é para o nosso coração. Nós, comunidade de cristãos, seguidores de Cristo. A gente vai ouvir uma música agora. Também do Palavra Antiga. Eu quero que a gente reflita. Essa música, para mim, ela tem dois momentos. Ela tem o momento do nosso questionamento. E tem essa resposta de Deus. Então, de Cristo para nós hoje. Venha e vá. Venha e vá. Tenta enxergar isso nessa música. Que o Rafa gentilmente tirou para a gente. Para cantar para a gente nessa manhã. Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha que eu vejo agora. Um menino dançou sem roupa. Um menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Vai onde andou e cura. Onde amor e ama, vai onde andou e alegra, vai onde há um amor, transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra.
está? Te procuro, te procuraria no beco ou nessa rua. Deus, onde está? Olha que eu vejo agora. Um menino dançou sem roupa, um menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fadado que gritava ao povo dinheiro sem piedade. O homem passou e se esqueceu da dor que sangra dentro do peito. E cura, vai onde não há amor e ama, vai onde há dor e alegra, vai onde não há esperança, traz esperança, faz esperança, traz esperança. Faz a esperança. Mas, Senhor, se faça a esperança. Ele já se fez. Faz esperança. Traz esperança. A partir de quando? A partir de agora. E eu não quero aqui ser injusta com quem está com um sofrimento muito grande, com uma dor muito grande. Eu não quero ignorar a dor de cada um. Muito pelo contrário. Eu quero pedir que a gente faça a partir de agora. Eu vou pedir que você que está com uma dor, seja física, emocional, espiritual, seja a dor que for, a sua angústia, a sua tristeza, eu vou pedir a você que você nos dê a oportunidade de orar por você. Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Você que está com uma dificuldade muito grande, um problema, e você fala, eu não estou enxergando mesmo a dor do outro, porque minha dor hoje é a mais forte. E eu que estou precisando. Por favor, deixa a gente começar a fazer isso hoje. Vem aqui, para a gente orar com você. Se essa palavra te impactou, e a sua dor hoje é relacionada a isso, vem aqui também entregar essa dor para Deus.
Tem bastante espaço aqui na frente. Nos permita começar agora. Jesus falou: vinde a mim, venha a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Eu vos aliviarei. Vem receber um pouco do alívio. Vem receber um pouco do descanso. E você, que não está com essa dor hoje, vamos começar agora. Eu quero convidar você. Eu não vou fazer oração aqui sozinha, porque somos nós. O convite é para nós. Venha e vá. Faça o seu vá agora. Venha orar por essas pessoas. Venha aqui na frente. Venha. Vamos fazer. Vamos ser luz hoje. Vamos brilhar. Vamos sair de debaixo do balde. E vamos brilhar na vida desses nossos queridos. Venha orar com eles. Vamos ser igreja como Jesus pediu para a gente ser, como Ele idealizou, Ele sonhou. Vamos começar agora, não vamos deixar para depois.